Deixar de fazer duas singelas observações. Primeiro, parabenizá-lo. Concordo com tudo que o senhor disse. Concordo que a maioria dos nossos partidos tem dono. Concordo que a nossa legislação eleitoral é uma vergonha, porque ela não obriga os partidos a instaurarem comissões definitivas. Todos os nossos partidos são feitos de comissões provisórias, aonde o presidente faz o que quer, onde os partidos realmente têm donos. O Brasil não tem 30 partidos, tem 30 agremiações que brincam de fazer política e que querem sacar dinheiro do fundo partidário e do fundo eleitoral. Querem aumentar de 2 bilhões, que foi a mensagem do governo, para 3 bilhões e 800. Se você somar isso, mais o fundo partidário, que é quase 1 bilhão, vai para quase 4 bilhões e 800, quase 5 bilhões. Se somarmos ainda o que o governo acaba pagando em renúncia fiscal para o horário eleitoral gratuito, essa conta sobe ainda mais. E ela fica maior do que tudo que o Brasil vai gastar o ano que vem em ciência e tecnologia. É uma vergonha. Nossa legislação eleitoral é uma vergonha, não só por causa das cláusulas de barreira, mas ela é uma vergonha pela forma interna de organização dos partidos, onde não há democracia interna. Se houvesse democracia interna nos partidos, os partidos não teriam donos e poderia haver rodízio de presidente de partidos. Pode observar que os presidentes dos partidos são sempre os mesmos. O Bivar é dono de um partido, daí o presidente sai e monta outro para ele ser dono do outro. E assim vai. O novo. Mais um, e mais um, não é? Temos donos, não temos presidente. Não tem democracia interna nos partidos. São máquinas de faturar dinheiro público. E é uma vergonha o que se gasta com a eleição nesse país. Quanto à dívida interna, que aqui foi mencionada, eu queria só lembrar que eu fui o relator, senador, do PPA. E consta no PPA, que é o planejamento do governo para os próximos 4 anos, 3 anos do governo Bolsonaro, e mais o primeiro ano do próximo governo, cujo presidente não sabemos quem será. Todos os anos existe um déficit primário. Deixe-me lhe esclarecer o que é déficit primário. O senhor sabe, mas talvez os nossos telespectadores não saibam. Então eu quero esclarecer que déficit primário é a diferença entre tudo que o governo arrecadou e tudo que ele gastou. Que ele gastou com a máquina, não é com pagamento de dívida, não. É antes de pagar 1 centavo de juro. Então, mesmo que a dívida pública interna fosse zero, mesmo que o pagamento de juros fosse zero, o governo brasileiro ainda faria, esse ano, mais de 80 bilhões de déficit primário e faz déficit de mais 80 no ano que vem, mais 50 no outro, mais 30 no outro. Só o governo Bolsonaro vai fazer mais de 300 bilhões de déficit primário. Nenhum tostão para pagamento da dívida. Não há que se alegar que o problema do Brasil é pagamento de juro, porque o governo não paga. E além de não pagar e só acumular, ele está fazendo dívida nova. E daí se pergunta de onde veio a dívida? É simples de responder. Veio da irresponsabilidade administrativa. Não há consenso de responsabilidade fiscal nesse país. Se gasta muito mais do que o que se arrecada, se emprega parentes, se dá dinheiro para partido político que tem dono. O dinheiro é roubado por organizações que querem se perpetuar no poder. É daí que vem a dívida. É do mau uso do dinheiro público, é da falta de vergonha na cara, é da falta de administração. É daí que vem a dívida. A dívida não caiu do céu. A dívida é fruto da irresponsabilidade dos nossos políticos, não é outra coisa. E quem deve tem mais a que pagar. Por que sempre culpar a dívida? Culpem quem fez a dívida. E a dívida não é dos bancos, a dívida é com os cidadãos brasileiros que aplicam seus dinheiros no banco e que são remunerados por títulos do Tesouro Nacional que lançam no mercado. É preciso entender minimamente de economia para não se ficar culpando fantasmas que não existem. As responsabilidades têm donos, e o senhor está muito certo, os partidos têm donos. É uma imoralidade esse fundão, é uma imoralidade essa profusão de partidos que só existe no Brasil, que inviabiliza até a democracia. Não existe 30, 40 projetos de desenvolvimento do país, não existem 30 ideologias. Existe sim 30 donos de partidos com interesses financeiros e de se apostar no dinheiro público. Meus parabéns pelo seu pronunciamento.